Vamos refletir na palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 24. Lucas 24, a partir do 1, diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Temos aí ainda em pé saudação que nós vamos fazer em todas as leituras até o dia de Pentecostes. Amém? Vocês estão vendo aí no boletim, acima da leitura, eu saudo vocês dizendo: Cristo ressuscitou, e vocês respondem: verdadeiramente ressuscitou. Amém? Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Foi bom para ensaio. Vamos mais uma vez. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Amém. Podem sentar. Irmãos e irmãs, na manhã da ressurreição, na manhã do domingo, estavam essas mulheres levando óleos aromáticos. A aflição delas, nós temos sendo contado nos outros evangelhos, era a seguinte: quem é que vai tirar a pedra do sepulcro para que a gente possa embalsamar o nosso Senhor? A aflição daquelas mulheres era aquela naquele momento. E, para o terror de todas elas, quando elas chegam no lugar onde Jesus havia sido sepultado, não tem ninguém no sepulcro, a pedra não está mais lá, e elas ficam com medo, perplexas, sem saber o que está acontecendo. Nem passou pela imaginação delas que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Nem passou pela mente delas as palavras que Jesus já havia falado a elas e aos seus discípulos diversas vezes. Ele teria que morrer e ao terceiro dia ressuscitou. Mas logo apareceram anjos para essas mulheres e disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ainda hoje, irmãos e irmãs, tem muitas pessoas que procuram entre os mortos aquele que está vivo. Tem muitas pessoas que estão procurando o sentido da sua vida, não naquele que vive, mas em muitas coisas deste mundo que só levam à morte, em muitos vazios profundos que não trazem para as pessoas a transformação e a vida em abundância que crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e seguir aquele que vive e traz. Muitos são aqueles que estão procurando o sentido da sua vida na religiosidade vazia, no legalismo. Muitos são os que estão procurando a sua religiosidade nas obras que fazem, como se as suas boas obras fossem uma barganha para com Deus. Muitos estão baseando a sua vida em sua própria justiça, na ciência que despreza o Criador, em filosofias e pensamentos vãos que não levam a Deus. Mas perceba, esse texto ele transmite para nós uma esperança. Amém? Esse texto transmite para nós uma esperança de verdade. E é uma quebra total da expectativa daquelas mulheres.
Porque enquanto elas estavam indo em direção àquele sepulcro, imaginando que encontrariam o corpo de um falecido, preocupadas com quem iria arrastar aquela pedra, elas encontraram um sepulcro vazio, elas encontraram os lençóis dobrados. Jesus ressuscitou e arrumou a cama, né? Os lençóis dobrados e o cheiro daqueles óleos aromáticos que elas estavam levando devem ter tomado aquele lugar. Então, deixou de ser um lugar onde elas encontrariam a morte, para ser um lugar onde elas encontram a esperança. Mas ainda sem entender a verdade daquilo que estava acontecendo naquele momento, elas ficam aflitas e desesperadas até que o anjo chega para elas. E talvez nesse momento elas tenham lembrado das palavras que Jesus havia dito diversas e diversas vezes, e que nós temos uma dessas ocasiões lá em Lucas 9, 22, que Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém? Na verdade, depois daquele dia, o que houveram foram muitas dúvidas, discípulos não acreditando naquilo que aquelas mulheres testemunharam, mas a ressurreição de Jesus nos mostra que a esperança em Cristo Jesus. Jesus Cristo venceu na sua morte e Jesus Cristo venceu na sua ressurreição. Porque na sua morte ele venceu o pecado. Na sua morte ele pagou os pecados. E na sua ressurreição ele vence o quê? A morte. A própria morte é vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você hoje a refletir junto comigo sobre a minha e a sua ressurreição. E eu não estou falando da ressurreição do último dia, quando todos nós que morrermos com Cristo seremos ressuscitados e teremos um corpo glorificado. Mas eu quero falar da ressurreição espiritual da sua própria vida. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos quando conversou com este homem, e que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, está registrado em Romanos 6, 5 e 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. A nossa velha natureza é destruída junto com Cristo na cruz, para que nós possamos viver uma nova vida, um novo nascimento, um ressurgimento, uma ressurreição de uma nova natureza, porque no último dia o nosso corpo ressuscitará para a glorificação. Mas a verdade é que nosso espírito, nossa alma já foi renovada. Amém? Nós já nascemos de novo em Cristo Jesus para uma nova vida. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê na ressurreição do Senhor Jesus, todo aquele que diz, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, eu creio no seu sacrifício, eu creio na cruz de Cristo, teve a sua vida renovada, transformada e nasceu de novo para viver uma nova vida. E está morto para os delitos e pecados. E está morto para a antiga vida.
e está morto para os antigos comportamentos, e está morto para os velhos vícios, e está morto para com as coisas que nos afastavam de Deus, mas está vivo para as coisas que nos apresentam a Deus, mas está vivo para o agir do Espírito Santo na sua vida, mas está vivo para fazer e viver aquilo que agrada a Deus, mas está vivo para ter uma vida sensata, justa e piedosa, e para renegar as paixões deste tempo, e para renegar o pecado, e para renegar tudo que está levando aqueles que não têm Cristo à perdição. Gálatas 3, a partir do verso 1 nos diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, porque muitas vezes nós procuramos entre os mortos aquele que vive? Porque nós procuramos a satisfação da nossa vida? Porque nós procuramos outras coisas, senão aquele que ressuscitou e deu a vida por nós? Essa pergunta ecoa para todos nós até hoje, porque muitas vezes, por mais que nós tenhamos tido essa nossa experiência de conversão, nós vivemos como quem está procurando entre os mortos a vida, está procurando em outras coisas a satisfação para a nossa vida. Será que nós temos insistido em buscar o nosso propósito, a nossa identidade, em buscar sermos completos, não através de Jesus Cristo, mas através das coisas deste mundo? Quando esse texto fala, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então devemos buscar as coisas do alto. Perceba, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. Depositem tesouros no céu. São muitas as passagens bíblicas que nos alertam que nós devemos fazer investimentos pesados na nossa vida celestial. Que nós devemos, com as nossas obras e com a nossa vida que busca agradar a Deus, depositar tesouros no céu e não aqui nesta terra. E deve ser uma lógica que contraria a lógica deste mundo. Porque muitas vezes nós perdemos tempo, muito tempo, nas redes sociais, onde só tem comparações vazias, onde as pessoas vivem se comparando e onde muita ilusão é vendida como real. Muitas vezes nós dedicamos toda a nossa energia e todo o nosso tempo ao trabalho que nunca nos satisfaz e nunca trará aquilo que nós realmente precisamos. Muitas vezes nós estamos gastando tempo e procurando a vida em relacionamentos que não glorificam o nome de Deus. Muitas vezes nós estamos procurando, e muitas pessoas estão procurando, a verdadeira vida em ideologias que negam o senhorio de Cristo, que negam que o Senhor é Salvador e Senhor, que negam a verdade do Evangelho. Muitas vezes podemos nos perder em desejos, em hábitos, em coisas que deviam ter ficado para trás. Muitas vezes essas coisas, todas essas coisas nos prendem no túmulo da nossa velha vida. Aquelas mulheres encontraram o túmulo aberto e Jesus ressuscitado foi embora de lá. Foi embora do lugar da morte. Foi embora do lugar que representava o fim, para demonstrar que, na verdade, estava ali iniciando um novo momento do seu reinado e do seu poder. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo.
E nós não podemos, nós não temos, não devemos viver mais como quem está morto, como quem está aprisionado pelo pecado, como quem está aprisionado pelos velhos desejos, como quem não tem uma postura de vida que corresponde àquela postura que nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós. Perceba o que os textos bíblicos dizem sobre a nossa nova vida, sobre mim e sobre você. Colossenses 3,3 que nós já lemos. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Efésios nos pede: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, para que nós tivéssemos essa nova vida, para que nós fôssemos transformados. E nós já recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo essa nova vida. Nós já temos este potencial através do Espírito Santo de Deus, de pensar nas coisas do alto e viver como ressuscitados juntamente com Cristo, como aqueles que têm uma nova vida juntamente com Cristo, como aqueles que querem viver para agradar a Deus. Mas muitas vezes, o sepulcro da nossa antiga vida está aberto e nós ficamos dentro dele sentados como se não pudéssemos ainda sair. Nos aprisionamos nos velhos hábitos e em fazer coisas que não são em si erradas ou ruins, mas que se tomam todo o tempo da nossa vida, que se tomam toda a nossa energia, que se tomam toda a nossa força, estão se colocando como obstáculos entre nós e a graça de Deus. Estão se colocando como obstáculos entre nós e o nosso crescimento espiritual. Estão se colocando como obstáculos entre nós e a vida que Cristo quer que nós tenhamos. Nós fomos chamados para viver uma vida que não se resume às nossas necessidades e aos nossos desejos dessa terra, mas a vida do alto, cheia da presença, cheia da intimidade com Deus, cheia da santidade que transborda do Espírito Santo e que pode transbordar em nosso coração e em nossa nova vida, se nós nos colocamos a essa disposição do Espírito Santo de Deus para sermos transformados. Se nós nos entregamos como sacrifício santo e agradável a Deus. Hoje eu convido você a sair do sepulcro uma vez por todas. Sair da prisão uma vez por todas, qualquer que seja ela. Qualquer obstáculo, qualquer coisa que esteja te incomodando de ter um relacionamento em plenitude com Deus. De ter um relacionamento correto, completo e como o Senhor Jesus deseja. Eu lhe convido a deixar todas essas coisas para trás. A parar de procurar a vida em lugares que trazem só morte ou em lugares que não vão nos levar à eternidade. A deixar os lençóis da antiga vida lá dobrados e não voltar para procurar por eles. Amém? Mas viver conforme a graça e o Espírito do Senhor Jesus. Andar em novidade de vida. Buscar ao Senhor sobre todas as coisas. Buscar ao Senhor sobre todas as coisas. E viver a promessa que está em Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesta parte do Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós não devemos estar ansiosos pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, ou o que nós iremos vestir, dizendo que assim como o Senhor cuida dos pássaros e os alimenta, o Senhor nos ama muito mais que os pássaros e vai nos cuidar, vai cuidar de nós e nos alimentar.
assim como os lírios do campo se vestem com maior glória do que Salomão, o Senhor vai cuidar das nossas vestimentas. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, aquilo que você precisa para sobreviver, o que comer, o que beber, o que vestir, lhe será acrescentado. Amém? Mas é uma promessa que tem uma condicionante. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como o próprio salmista diz: sou moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Mas ele nunca viu um justo. Então é necessário que nós busquemos a justiça de Deus, e já sendo justificados em Cristo, busquemos a santidade em Deus, para que essas promessas se cumpram na nossa vida, para que enquanto nós construímos a nossa mansão celeste, enquanto nós depositamos os nossos tesouros no céu, enquanto nós buscamos as coisas do alto, Deus cuida das nossas necessidades aqui. E para encerrar, meus queridos, 2 Coríntios 5,17 nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas antigas da sua vida já passaram, então deixe para trás. O seu jeito de compreender a Deus antigo, deixe para trás. O seu jeito de pensar como as coisas devem ser, deixe para trás. Deixe-se fazer tudo novo na sua vida. Deixe que o Espírito Santo te transforme e renove a sua mente a cada dia para experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Permita que tudo se faça novo na sua vida, mas se faça novo para melhor, deixando o pecado que foi perdoado no mar do esquecimento e vivendo esta nova vida que agrada a Deus.